Olá, minha gente, como que vocês estão? Gente, fazem 3 anos que eu não consegui mais vir aqui postar meus vídeos, porque eu andei trabalhando muito e tantas pessoas vieram aqui nos comentários: Tereza, volta, vem fazer seus vídeos, onde que você tá? O que você tá fazendo? Teve gente até que achou que eu morri de Covid. Não morri, como vocês estão vendo, não peguei Covid. Não estive doente, não, é só o trabalho mesmo, era muito trabalho, ainda estou trabalhando demais, mas eu decidi que eu quero voltar, mesmo que seja assim, vídeos rápidos, ou vídeos mais assim, sem grande infraestrutura, sabe? Nem sempre eu vou estar maquiadinha, penteadinha, com uma roupinha bonita, nem sempre vai dar para fazer assim cortes, né? Editar os vídeos bonitinho. Vou fazer do jeito que dá, como dá, mas eu quero voltar. Eu quero voltar a postar os meus vídeos aqui, porque eu acho é uma das coisas assim que me dá mais prazer na vida é trabalhar com o YouTube. O meu canal ficou tanto tempo sem postar nada que desmonetizaram o meu canal. Então eu quero ver assim, preciso da ajuda de vocês para nos próximos 3 meses, mais ou menos, ver se eu consigo voltar a monetizar o meu canal, porque a partir do momento que eles desmonetizam o canal, você tem que chegar até uma certa quantidade de horas visualizadas, sei lá, tem um monte de regras, né? A quantidade de inscritos eu tenho, mas as horas de visualização eu não tenho, porque eu não postei nada nos últimos, sei lá, 3 anos. E então, se você já está gostando de ver a minha carinha aqui, já deixa o seu like, já faz um coraçãozinho verde para mim, deixa um coraçãozinho verde para mim aí nos comentários, porque verde é a minha cor preferida na hora de comer, não na hora de vestir. Eu gosto de vestir roupinhas assim, cor alegre que dá uma vida na cara. Então é isso. No momento, eu ando trabalhando ainda demais. Não sei se eu vou conseguir postar assim 1 ou 2 vezes por semana vídeos frequentes, mas eu comprei, cadê? Um aparelhinho, não tá aqui, tá lá. É um aparelhinho que você coloca assim no pescoço e põe a câmera e sai filmando, né? Então eu vou começar a gravar assim, vão ser uns vídeos mais espontâneos, mas eu vou conversando com vocês e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Por exemplo, daqui a algumas horas eu vou fazer um smoothie para mim, porque hoje eu tô em casa, hoje eu tô tranquila. Uma coisa rara. Por isso que eu resolvi voltar aqui a gravar os vídeos, mas quando eu for gravar o meu smoothie, por exemplo, eu vou mostrar para vocês tudo que eu coloco no meu smoothie. Quando eu for fazer uma compra, eu vou levar vocês. Quando eu for fazer qualquer coisa que eu tiver que sair e fazer, eu vou levar vocês. Quando eu tiver que ir em algum lugar de carro, eu vou levar vocês. Porque aí, assim, se vocês me acompanham aonde eu vou conversando e vocês vão vendo o que vai acontecendo, né? Porque senão, assim, o tempo para eu sentar aqui, me organizar as coisas para sentar e gravar um vídeo como eu gravava antes, como se diz, com um plano das coisas que eu vou falar e tudo mais. Para isso não adianta, que eu não tenho mais o tempo. Mas vídeos mais espontâneos assim, com certeza eu vou arrumar um tempo para fazer, né? E vocês vão me ajudar nessa empreitada, tá bom? Já me dá aqui o high five. Então, se vocês estão gostando de me ver e dessa ideia nova, digam aí nos comentários o que vocês acham. Primeiro vamos sentar retinha, né? Eu tô tão desacostumada a fazer vídeo, mas é isso. Vamos ver o que vai sair. E aí, eu andei recebendo várias perguntas, vira e mexe, tem perguntas lá nos meus vídeos, né? Porque as pessoas continuam assistindo os meus vídeos, continuam postando perguntas, e eu tentei, assim, a todas as perguntas responder alguma coisa, nem que fosse só um coraçãozinho ou um joinha, alguma coisa eu sempre tentei responder. Mas as pessoas sempre me perguntam como é que tá a minha alimentação no momento, como é que tá a minha vida no momento. E tá assim, gente,
essa coisa de trabalhar muito desanda a alimentação da gente. Primeiro porque os meus trabalhos são assim, são trabalhos bem pesados fisicamente e ocupam bastante horas e sai de um lugar, vai para o outro. Eu andei trabalhando assim 3 anos, saía de um lugar, não tinha tempo de almoçar, né? Eu normalmente acordo, tomo água. Lembra aquele meu copão de água, aquele copão de meio litro? Quem me conhece do Instagram, Instagram, quem me conhece do Instagram já me viu bebendo aquele copão de água. Então eu acordo, bebo aquele copão de água e vou pro trabalho. Sempre assim. Aí chega lá no trabalho, eu trabalho a parte da manhã toda. Aí eu tinha que muitas vezes sair daquele trabalho e ir para um outro. E eu tinha assim pouquíssimo tempo, eu tinha que sair e ir dirigindo com o carro rápido para atravessar a cidade e ir para o outro trabalho. E a única coisa que dava para eu fazer é parar em algum posto de gasolina, comprar algum sanduíche, né? E ir dirigindo comendo o sanduíche. Quer dizer, primeiro, o que é que você compra de saudável num posto de gasolina? Gente, nada, né? Aqui às vezes ainda tem uma maçã, uma banana, tem em posto de gasolina. Mas eu preciso de um almoço, eu trabalhei a manhã inteira, tô com o estômago vazio, eu preciso comer alguma coisa para chegar no outro trabalho e trabalhar a tarde toda, né? Trazer de casa nem sempre dava. Então eu comprava alguma coisa, um sanduíche qualquer num posto de gasolina, geralmente sanduíche de queijo, porque eu não como carne, muito raramente como peixe, mas também não gosto de comprar sanduíche de atum. Então assim, saía de um trabalho, pegava um sanduíche no posto de gasolina, ia comendo, chegava no outro trabalho, trabalhava a tarde toda, voltava para casa exausta, não tinha vontade de cozinhar, de fazer nada. Muitas vezes eu comia, voltando para casa, eu parava em algum outro posto de gasolina para comprar algum outro sanduíche que já era o meu jantar, entendeu? Eu passei muitos meses assim, só comendo coisas assim, não saudáveis. E é até proibido, né? É proibido você dirigir comendo. Aqui na Suíça é proibido, não sei no Brasil como é que é. Então, assim, ou eu fazia isso, ou como é que eu ia fazer? Muitas vezes dava tempo, eu tinha assim, chegava com algum ânimo ainda em casa para fazer um smoothie, levar no trabalho. Mas aí começou a complicar também, não era sempre que dava tempo para fazer os meus smoothies, não era sempre que estava dando tempo para fazer os meus brotinhos, sabe aquela minha regrinha, aquele meu dia a dia, aquelas coisas que eu gostava de fazer, eu tive que pôr tudo de lado. Agora, em março, é que começou a dar um pouco, assim, eu saí de um daqueles trabalhos que eu tava, fui para um outro trabalho, onde em vez de trabalhar todas as manhãs, eu trabalho 2 dias e meio, então sobra um pouco mais de tempo. Naqueles 2 dias e meio eu tô enfurnada naquele trabalho, e aí o outro trabalho eu vou algumas vezes por semana. Então, assim, deu um pouco uma liberada assim na minha agenda. Então, às vezes eu faço smoothie à noite, já preparo para 2 dias. Uma coisa legal que eu comprei, vou mostrar para vocês, peraí. Então, uma coisa legal que eu comprei que começou a me ajudar bastante foi uns vidros para fazer smoothie que tem a tampa assim, olha. Esse vidro, ele até aqui ele é 1 litro, né? E aí ele tem a tampa que é assim, ó. Ela é solta essa parte. Peraí. Assim, ó. Tá vendo? É vidro de fazer conserva, né? Então você põe essa tampa assim. E aí eu comprei um aparelhinho. É um aparelhinho assim, ó. Ele faz Nossa, tá até empoeirado. Isso significa que já tem uns 3, 4 dias que eu não fiz mais o meu smoothie. Aí você aperta aqui esse botãozinho. Primeiro põe aqui em cima, né? Você faz o smoothie, põe o smoothie aqui dentro, põe a tampa. E aí você aperta esse botãozinho e segura a tampa assim. Ela faz um vácuo, faz aquela sucção assim, faz um vácuo. Aí depois você tira essa parte, que agora eu não fiz, né? Ai, meu pai.
você tira essa parte, aí essa parte da tampa aqui, o motorzinho você tira, depois que fez a sucção, a tampa, ela fica presa, ela não sai, você pode inclusive segurar assim pela tampa que ela não sai. E aí você põe esse aqui, assim, ó, por segurança só, né? Você põe essa parte que rosqueia. E é um aparelhinho super barato de fazer sucção nesses vidros de conserva. Acho que eu paguei, sei lá quanto que eu paguei. Sei lá, acho que uns 30 francos, que deve ser mais ou menos uns 20, 30 dólares por aí. Então, fazendo assim, desse jeito, eu consigo conservar o smoothie por mais tempo. Claro, o certo é você fazer o smoothie e tomar ele na hora. Dá para eu fazer isso? Não dá. Dá para eu fazer smoothie em antecedência? Nem sempre dá. Mas fazendo desse jeito, tirando o ar, tirando um pouco o ar, fazendo aquele vácuo dentro, aquela sucção, dá ao menos para eu fazer 1 ou 2 smoothies em antecedência, deixar na geladeira e nos dias que eu vou trabalhar eu levo o smoothie para almoçar. Então já ajuda bastante, peraí. Fui pegar uma balinha, porque eu não gosto de balinha, não sou de balinha. Essa é uma balinha que não tem açúcar, mas eu andei com uma tosse bem forte. Enfim, para vocês verem que a gente sempre consegue fazer alguma coisa. Naquele período que eu tava trabalhando muito e perdendo, sabe quando você perde, assim, o ânimo de fazer smoothie sempre? Chega uma hora que você joga tudo pro ar e fala, dane-se, vai como vai. E era o que eu tava fazendo, foi assim que eu vim vivendo nos últimos 3 anos. Mas, vira e mexe, eu sempre tomava smoothie, sempre fazia alguma coisa. O que não dava era pra levar ser assim, super consequente, levar todos os dias, não tava dando. Quando eu me mudei pro trabalho novo, aí eu comecei a ser mais consequente, porque eu comecei trabalhando lá mais do que só 2 dias e meio. Então eu falei assim, gente, se eu não tomar smoothie todos os dias, eu não vou aguentar. E os primeiros, porque assim, era por causa de alguma outras coisas, uma colega que estava doente, que estava se recuperando de uma operação, então eu tive que trabalhar mais do que o que seria o normal, que seriam só 50% nesse trabalho aí. E por causa disso, eu falei, não, ou eu vou levar o meu smoothie todo dia, ser super consequente, ou vai me dar um troço, porque senão, já antes eu trabalhava muito, se eu fosse trabalhar ainda mais naquele ritmo, não ia dar. Aí eu comecei a fazer, por isso que eu comprei essa maquininha de fazer sucção, porque ao menos assim dava para levar o smoothie comigo, né? Porque smoothie é uma coisa que realmente, se você guarda na geladeira para tomar no dia seguinte, ele não fica gostoso, ele não fica legal. E fazendo a sucção, ele realmente fica, demora mais para ele perder a qualidade dele, o gosto gostoso, sabe? Então, eu comecei a fazer assim, quando eu me mudei para o trabalho novo, eu comecei a levar todos os dias o meu smoothie para almoçar. E assim mesmo, chegou uma hora que eu tava trabalhando tanto que eu acabei... Lembra que eu sempre falei aqui que eu nunca fico doente? Eu nunca tenho problema de resfriado, gripe, que a última vez que eu fiquei doente eu tinha 3 anos. Então, aí quando eu trabalhei em novembro, dezembro, quando chegou no final de dezembro, por volta da época do Natal, eu fiquei resfriada, um resfriado super forte. Não tive febre, mas eu tive uma inflamação acho que era no tímpano, não sei como é que chama, oitite, eu acho que chama. E tive que tomar antibiótico. Aí passou, eu tava querendo passar para outro lado. Eu só sei que eu fiquei assim umas 2 semanas bem malzinha. E me deu tosse também, e dessa tosse eu ainda não curei completamente. Já estamos o quê? Na metade de abril, e a tosse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Para vocês verem que mesmo assim, uma refeição por dia era o meu smoothie. Então aquilo me ajudou a me manter um pouco, mas assim mesmo a quantidade de trabalho, a carga horária era tanta, e correr de um trabalho para o outro era tanto, eram 3 trabalhos, né? E para ficar assim, para dar jeito de fazer tudo, era tanta coisa que no final eu também acabei ficando doente. Mas assim, um resfriado de 2 semanas, que eu não tô acostumada
Então, pra mim é uma coisa gigantesca. Ai, fiquei doente. Não é, é um resfriado de 2 semanas. Que a maioria das pessoas tem o quê? 2, 3 vezes por ano. E eu só que eu passei os últimos 50 e tantos anos sem ficar doente. Essa foi a primeira vez. Mas tudo bem. Sarou, passou. Muitas vezes atrás, assim, do nariz, eu ainda sinto que ainda não tá 100% curado. A tosse vai e vem. Mas assim, continuo trabalhando normalmente e tal. Eu faltei, acho que 2 semanas no trabalho só. E já foi muito, né? Mas é isso. Para dar, assim, um resumão das coisas como estão, como aconteceram, como é que tá a minha alimentação agora. Eu tento, ao menos uma vez por dia, almoçar ou jantar um smoothie de 1 litro. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, vai ser como é que eu faço o meu smoothie. Eu já faço, assim, 2. Como é que eu uso essa maquininha. É o próximo vídeo que eu vou postar aqui. E é isso, o jantar, quando eu almoço smoothie, o jantar é qualquer coisa normal, assim, que eu como em casa mesmo. Às vezes eu como fora, às vezes eu continuo comprando sanduíche no posto de gasolina, porque, gente, é o que é, não tem muito como ser diferente, não tem como, enfim. Ou eu almoço um almoço normal e janto um smoothie. Então eu tento ao menos uma refeição por dia ser smoothie. Uma coisa que eu cortei completamente da minha alimentação é café. Cafeína já faz um bom tempo que eu não tomo mais. Às vezes eu tomo um café sem cafeína, mas normalmente eu não tomo mais. Eu nem me sinto bem quando eu tomo cafeína. Eu gosto de café, mas eu tive que parar de tomar, porque me deixava assim, meu coração acelerava, ficava assim, sabe? E aí eu tinha sempre problema para dormir à noite. Enfim, parei com o café. O açúcar eu dei assim uma diminuída, nunca fui muito de comer açúcar, mas eu dei uma boa diminuída. O meu grande problema continua sendo pão e queijo, em várias variações, que eu ainda continuo comendo com muita frequência, muito mais do que eu gostaria. Mas desde que eu comecei esse emprego novo, eu comecei a ter mais tempo para cozinhar mais em casa, para fazer mais coisas, assim, alimentação mais saudável, tipo arroz, feijão, lentilhas, grão de bico, batata doce, comida, sabe? Não lanche. Então, deu uma melhorada, assim, um pouco na minha alimentação, mas eu quero melhorar ainda mais e eu quero voltar aqui mostrar para vocês esse processo. É por isso que eu comecei também, voltei aqui a fazer os vídeos, porque eu queria filmar ou registrar esse meu processo de ir melhorando a alimentação com o tempo. Porque muita gente, quando eu postava aqui os meus vídeos de que, sou 100% crudívora, ou eu como 100% crudívoro, lembra dessa época? Eu amava essa época, era uma época que eu me sentia melhor, era a época que eu tava melhor, assim. E eu quero voltar a ser, talvez não 100% crudívora, mas, sei lá, 80, 90, o que já é, assim, muito, entende? Muito, muito bom, já é super melhor do que nada, né? E do tanto que tava bagunçada a minha alimentação, é muito difícil você fazer, assim, como se diz, um câmbio, uma mudança de 180 graus e de um dia para o outro começar tudo saudável. É difícil fazer isso, é difícil porque o seu corpo tem que se acostumar, a sua rotina tem que se acostumar, você tem que se acostumar, a sua carteira tem que se acostumar, porque também também esse é um problema, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas aqui na Europa tá tudo pela hora da morte, os preços aumentaram demais. Então, aquela quantidade de folhas verdes cruas que eu comprava, tudo orgânico para colocar no meu smoothie, gente, não deu mais para fazer esse tipo de compra. Eu comecei a comprar coisas mais simples, comecei a fazer mais, assim, arroz e feijão, lentilha, grão de bico, batatas, legumes, porque comprar folha verde não estava dando mais, sabe? Mas eu tenho uma novidade para vocês que eu vou mostrar num vídeo mais aí para frente. Uma novidade para me ajudar nessa história das folhas verdes cruas. Fiquem aqui no meu canal, sempre de olho. Se você não é registrado, não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí no meu canal, porque daqui a
a pouco eu vou mostrar essa minha... como é que eu tô mudando a minha alimentação para ser uma alimentação mais saudável, como é que eu tô fazendo, porque aí também ajuda outras pessoas que também querem mudar a alimentação, vai mudando comigo, vamos ajeitando, vamos se desenvolvendo essa alimentação mais saudável juntos, tá bom? Então é isso, por hoje é só. O próximo vídeo que eu postar aqui vai ser um vídeo eu mostrando o meu smoothie assim do dia a dia que eu costumo fazer. E o outro vai ser, quem sabe, já essa novidade que eu tenho aqui, que eu quero mostrar no meu canal e quero levar vocês sempre comigo pra... Vocês vão ver o que que é. Se vocês ficaram curiosos, deixa aí um like pra mim, um comentário. Diz aí o que que você acha que é. Se você já sabe o que que é, não conta pros outros. Mas se você não sabe, deixa aí nos comentários o que que você acha que é essa surpresa. Tá bom? Então, um beijo grande para vocês, para todo mundo. Eu agradeço que continuou aqui assistindo os meus vídeos, que continuou postando perguntas, continuem, me ajudem a remonetizar o meu canal, me ajudem a ter assim um propósito para voltar aqui sempre para conversar com vocês, porque não é só eu que sinto saudades, que quero conversar com vocês. Vocês também demonstraram saudades, me pediram para eu voltar aqui, então tô tentando, vamos ver se eu consigo, né? Me ajudem nessa empreitada aí, tá bom? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!